O Corinthians ainda tem a situação indefinida. Precisa ganhar do Oeste hoje à tarde e que o São Paulo não perca para o Guarani. Calculamos probabilidades, traçamos cenários, analisamos chances, combinações, dividimos elementos favoráveis pelo número de resultados possíveis e chegamos à conclusão que a última rodada do Paulistão vai ser emocionante. São 48 combinações diferentes para as quartas de final do Campeonato Paulista. Para que o Corinthians, o atual tricampeão paulista, esteja presente em alguns desses cenários, a chance não é tão grande assim, mas ela existe. E é um processo de duas etapas. Primeiro, o Corinthians precisa vencer seu jogo. Segundo, vai precisar de uma ajudinha de um grande rival. As contas, na verdade, são do matemático Tristão Garcia, que calcula em 13% as chances de classificação do Corinthians. O Corinthians vai ter que ser competente e ter sorte para fazer os seus 13% se transformarem em 100%. 13%? Parece pouco, né? Poderia ser bem menos. O Corinthians estava 5 pontos atrás do Guarani, adversário direto na luta pela classificação. Com a vitória do Timão no clássico contra o Palmeiras. O Gil! Gol do Corinthians! E a derrota improvável do Guarani para o então lanterna Botafogo de Ribeirão Preto. Agora são 2 pontos para serem tirados em uma rodada. A nossa conversa foi que a gente sabe que não dependemos só da gente, mas o nosso trabalho a gente tem que continuar fazendo. O Corinthians pode fazer mais do que contrariar as probabilidades. Segue com chance de alcançar algo que não foi possível nem para o Santos de Pelé, enfileirar 4 títulos consecutivos. Mas hoje à tarde, um rival pode atrapalhar esses planos. O Guarani enfrenta o São Paulo e uma derrota da equipe de Fernando Diniz elimina o Corinthians. Seria possível o tricolor facilitar o jogo para o time de Campinas? Eu acho que isso não existe. Isso não é justo com os atletas, porque você começa a duvidar do caráter. Os atletas são profissionais, eles têm que honrar a camisa do São Paulo, né? E eles vão fazer isso, eu acredito nisso, pelo tamanho da instituição, pelos atletas que estão lá, né? Pelo respeito a toda a história do São Paulo, isso não existe. A rivalidade ela existe, faz parte do futebol, mas essa discussão é para arquibancada. Eu já vivi coisa parecida, e não foi legal. Eu jogava no Napoli e a gente fazia um jogo de final de campeonato. Quando o Beto fez um gol, eu fui abraçar, a gente olhou pro lado e não tinha mais ninguém comemorando. E aí veio um italiano e falou, vocês não entenderam? E a gente falou, não. Ele falou, não é pra fazer o gol, não é pra gente ganhar, o jogo tem que acabar empatado. Tô falando de coisa de 20, 25 anos atrás, isso ainda acontecia. Hoje eu não quero acreditar que ainda aconteça. Depender do São Paulo não é uma novidade para o Corinthians. Paulistão de 2004. O Corinthians corria risco de cair para a Série A2 do Paulistão. E na última rodada, perdeu para a Portuguesa Santista. Torcedor de verdade não vai embora. De olho no placar, espera o fim do jogo contra o São Paulo e vive a angústia de ser salvo pelo time rival. Se o Juventus tivesse vencido São Paulo, o Timão teria sido rebaixado. Mas o tricolor deu uma ajudinha e venceu a partida. O atacante Grafite foi o personagem principal daquela história. Eu passei por isso em 2004, fiz os gols contra o Juventus, que consequentemente ajudaram o Corinthians, mas não foi minha intenção naquela época fazer aquilo. Minha intenção era fazer os gols para ajudar o São Paulo, lógico, o centroavante quer fazer gol. Mas hoje eu vejo a situação totalmente diferente, até porque naquela vez lá era uma briga para rebaixamento e hoje é uma briga para classificar, né? Ou seja, eu acho que o São Paulo vai fazer a parte dele e vai jogar com profissionalismo. Paulistão 2014, pela primeira vez na história, o Ituano venceu o São Paulo, o que acabou eliminando o Corinthians. A motivação para ganhar esse jogo provavelmente não era a mesma motivação de um jogo normal, porque o jogo não foi normal. Um jogo que o torcedor pede para o time perder. Estavam lá os cartazes estendidos pedindo para o time entregar. Um jogo que ao terminar e você é derrotado, seu torcedor comemora. Não é um jogo normal. E hoje, hein? Como é que vai ser? Se ele quiser seguir a programação de jogar com sub-15, sub-20, sub-17, o São Paulo tem liberdade de fazer aquilo que quer e que pode. Por isso não tem nada a ver com isso. Aqui não vai ter chororô, aqui não vai ter especulação, aqui não vai ter insinuação de nada.
Acho que o São Paulo não tem que pensar no Corinthians, tem que pensar no São Paulo. A gente tem que vencer o maior número de jogos possíveis e pensar na conquista do campeonato. O São Paulo não vai com força máxima, hein? Daniel Alves e o Tietchan estão suspensos. Outros 3 jogadores estão pendurados e podem ser poupados. E do outro lado tem um time que vai com tudo pra cima. O Guarani só depende dele mesmo. Nosso time já deu provas que é muito forte, na diversidade a gente já deu respostas muito positivas. Ainda estamos na zona de classificação e vamos buscar consolidar essa classificação. A disputa é tão acirrada, mas tão acirrada, que se o São Paulo empatar com o time de Campinas e o Corinthians vencer o Oeste por 1 gol de diferença, eles podem ficar empatados em todos os critérios. E a vaga pode ser decidida até pelo número de cartões vermelhos. Viu só? Mesmo com toda a matemática envolvida, não tem fórmula que calcule a emoção de uma rodada final.